Mulher infértil me dá nojo. Você serve para quê se não pode engravidar? Que tipo de mulher não pode gerar um filho? Uma mulher seca não serve para mim. Estou te deixando hoje para ficar com sua melhor amiga. Ela está grávida, e ela, sim, é uma mulher de verdade, gritou Renato, jogando as malas de Helena na calçada enlameada, bem diante da pequena casa de madeira, na zona rural de Santa Aurora do Oeste, no interior do Paraná. A chuva fina caía sobre o vestido simples dela, grudando o tecido no corpo magro, enquanto os vizinhos espiavam por trás das cortinas, sem coragem de sair. Helena não chorou de imediato. Ficou parada, olhando para as próprias roupas espalhadas no barro, como se aquilo não estivesse acontecendo com ela. Como se aquele homem, com quem dividira 10 anos de vida no sítio Boa Esperança, não fosse o mesmo que um dia prometeu protegê-la da solidão do mundo. Mas aquele não era o verdadeiro problema, porque a humilhação daquela noite era só a ponta de uma mentira muito maior. Renato segurava pela cintura Camila, a melhor amiga de Helena desde a infância, agora com uma barriga ainda pequena, mas exibida com orgulho por baixo do vestido vermelho. Camila desviou os olhos, mas não soltou a mão dele. "Me perdoa, Helena", murmurou, sem coragem de encarar a mulher que tantas vezes lhe deu comida, abrigo e confiança. Helena tentou falar, mas a voz falhou. O peito ardia como se alguém tivesse arrancado sua história inteira sem pedir licença. "Você sabia?", perguntou baixinho. Camila apertou os lábios. Renato riu. "Claro que sabia. Todo mundo sabia que eu merecia ser pai. Só você fingia não entender que o problema era você." E foi naquele momento que tudo piorou, porque Dona Celina, mãe de Renato, apareceu na varanda com uma sacola preta nas mãos. Dentro estavam os cadernos de receitas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida e o álbum de casamento de Helena. "Leva suas coisas e some daqui antes que amanheça", disse a sogra, fria. "Essa casa agora vai ter criança. Não tem lugar para tristeza velha." Helena segurou o álbum contra o peito como se segurasse a última parte de si mesma. A estrada de terra estava quase deserta. Só havia o som da chuva, dos sapos no brejo e do riso abafado de Renato fechando a porta. Ela caminhou sem destino pela estrada das Três Cruzes, arrastando 2 malas velhas, enquanto o barro engolia seus sapatos. A cada passo, lembrava das consultas, dos exames, das noites rezando escondida, dos chás que a sogra mandava tomar, das promessas que Renato fazia quando estava calmo. "Quando nosso filho vier, tudo vai melhorar." Mas o filho nunca veio, e a culpa, lentamente, foi colocada sobre ela como uma sentença. Ela ainda não sabia, mas aquela decisão de expulsá-la no meio da chuva mudaria a vida de todos naquela família. Depois de quase 1 hora caminhando, Helena chegou à porteira enferrujada do sítio Santa Luzia, um pedaço de terra abandonado que havia pertencido à sua tia-avó Jacinta, uma mulher considerada esquisita por todos da região. A casa estava fechada havia anos, cercada por mato alto, galinhas perdidas e uma figueira enorme que parecia vigiar tudo em silêncio. Helena empurrou a porta com o ombro. O cheiro de mofo e madeira velha veio forte, mas ali dentro ninguém a chamava de inútil. Ninguém a comparava com outra mulher. Ninguém dizia que seu corpo era uma vergonha. Ela largou as malas no chão e finalmente desabou. Chorou como quem enterra um casamento, uma amizade e uma vida inteira na mesma noite. Mas alguém observava tudo em silêncio. Do outro lado da cerca, junto ao cafezal escuro. Na manhã seguinte, Helena acordou com batidas secas na porta. Por um segundo, pensou que Renato tivesse se arrependido. O coração dela quase traiu a própria dor. Mas quando abriu, viu seu Agenor, o farmacêutico da vila, segurando um envelope pardo protegido dentro do paletó. O rosto dele estava pálido. "Helena, eu não devia me meter",
Mas isso aqui chegou ontem na farmácia por engano. Era para ser entregue na sua antiga casa. Ela pegou o envelope com as mãos tremendo. No canto, havia o nome do laboratório de Cascavel, onde Renato e ela tinham feito exames meses antes. Helena sentiu o estômago afundar. Eu já sei o resultado, seu Agenor. Renato me mostrou. O médico disse que eu não posso ter filhos. O velho engoliu seco. É por isso que eu vim. Porque eu conheço o rapaz que trabalha no laboratório. E ele me disse uma coisa estranha. Helena parou de respirar por um instante. Que coisa? Seu Agenor olhou para a mata à estrada, como se temesse ser visto. 2 laudos foram trocados naquela semana. E um deles era o de vocês. O silêncio que veio depois parecia maior que o sítio inteiro. Helena abriu o envelope devagar. As letras do papel começaram a dançar diante dos olhos dela. O que ela descobriu depois mudou tudo. Porque o nome no laudo era o de Renato. E a conclusão médica, clara como faca, dizia que ele tinha uma condição grave que tornava muito improvável que fosse pai biológico. Helena sentou no banco da varanda, sem força nas pernas. O mundo girou. A mulher chamada de seca, inútil e incapaz, segurava nas mãos a prova de que a mentira não era dela, era dele. Mas junto com o choque veio outra pergunta, ainda mais dolorida. Se Renato não podia ter filhos, de quem era a criança que Camila carregava? Seu Agenor tentou tirar o papel da mão dela, com cuidado. Menina, não sai mostrando isso de qualquer jeito. Tem gente que mata a reputação por menos. Helena levantou os olhos molhados. Eu não quero vingança. O velho suspirou. Às vezes a verdade se vinga sozinha. Naquele mesmo dia, a notícia de que Helena estava no sítio Santa Luzia correu pela vila. Alguns sentiram pena. Outros disseram que Renato finalmente tinha feito certo. Na venda de Dona Iracema, as mulheres cochichavam entre sacos de arroz e latas de querosene. Coitada, mas também homem quer herdeiro, disse uma. E a Camila sempre foi mais viva, disse outra. Helena ouviu tudo quando entrou para comprar pão fiado. Ninguém percebeu que ela estava atrás da prateleira. A vergonha subiu quente pelo rosto dela. Mesmo com o laudo dobrado no bolso, ela ficou calada. Porque provar a verdade não apagaria de imediato os olhares. E porque havia algo ainda mais estranho. Quando saiu da venda, encontrou uma fita branca amarrada no guidão da sua bicicleta velha, junto com um bilhete. Nele estava escrito apenas: não confie no exame. Tem mais alguém envolvido. Helena olhou ao redor, mas a rua de terra parecia vazia. Só uma caminhonete cinza desaparecia na curva perto da capela. Ela ainda não sabia, mas aquela mensagem vinha de alguém que carregava culpa havia muito tempo. Nos dias seguintes, Helena tentou sobreviver. Limpou o mato do quintal, consertou as telhas quebradas, vendeu doces de leite na feira e passou a dormir com a lamparina acesa, porque todas as noites ouvia passos perto do galinheiro. Às vezes, encontrava pegadas de bota na lama. Outras vezes, a porteira amanhecia aberta. Mas o medo não era maior que a revolta silenciosa que crescia dentro dela. A cada panela lavada, a cada roupa estendida no varal, ela lembrava do riso de Renato e do olhar baixo de Camila. E algo em Helena começou a mudar. A mulher que antes pedia desculpas, até por sentir dor, agora encarava o espelho rachado da sala e dizia baixinho: eu não sou o que eles disseram. Mas aquele não era o verdadeiro problema. Porque enquanto Helena tentava reconstruir sua vida, Renato começava a desconfiar. Camila, que antes parecia radiante, passou a evitar perguntas sobre consultas, datas e o pai da criança. Quando Renato falava em fazer um ultrassom na cidade, ela inventava enjoo. Quando ele perguntava sobre o tempo da gravidez, ela mudava de assunto. Dona Celina, porém, estava cega de orgulho. Já mandava bordar fraldas com o sobrenome da família e dizia na igreja
que finalmente Deus havia tirado a pedra do caminho do filho. A pedra era Helena. No domingo, durante a missa na capela de São Bento, Renato entrou com Camila pelo braço, exibindo-a diante de todos. Helena estava no último banco, usando um vestido simples bege, o cabelo preso e os olhos fundos de cansaço. Quando o padre pediu paz entre os irmãos, Renato virou o rosto para ela e sorriu com desprezo. Camila não sorriu. Suas mãos tremiam sobre a barriga, e foi naquele momento que tudo piorou, porque uma mulher desconhecida entrou atrasada na capela, com um lenço azul na cabeça e uma pasta de documentos debaixo do braço. Ela ficou parada perto da porta, olhando diretamente para Camila. A grávida empalideceu tanto que Dona Celina perguntou se ela ia desmaiar. Helena percebeu. Renato não. Após a missa, a mulher do lenço azul esperou Helena perto do cruzeiro de madeira. "Você é Helena?" perguntou. "Sou." A mulher respirou fundo. "Meu nome é Marta. Trabalhei na limpeza do laboratório em Cascavel. Eu estava lá no dia em que trocaram os laudos." O sangue de Helena gelou. "Trocaram por engano?" Marta apertou a pasta contra o peito. "No começo, eu pensei que sim, mas depois vi dinheiro passando de mão em mão." Helena deu um passo para trás. "Quem pagou?" Marta olhou para as tios à saída da igreja, onde Camila entrava no carro de Renato sem olhar para trás. "Não posso falar aqui. Tem gente poderosa protegendo essa mentira." Helena quis perguntar mais, mas um estouro veio da estrada. O pneu de uma caminhonete furou bem diante da capela, chamando a atenção de todos. Quando Helena se virou de novo, Marta já havia desaparecido. Só deixou cair um papel dobrado no chão. Helena pegou. Era uma cópia de registro interno do laboratório. 2 nomes estavam circulados: Helena Duarte e Renato Alves. Abaixo, uma assinatura autorizando a retirada antecipada dos exames. A assinatura não era de Renato, era de Camila. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Sentada à mesa da cozinha, leu o papel dezenas de vezes. Camila havia retirado os laudos antes deles chegarem ao médico. Mas por quê? Para proteger Renato? Para culpar Helena? Ou para esconder algo sobre a própria gravidez? Do lado de fora, o vento batia nas folhas da figueira como sussurros. Então, o cachorro do sítio, um vira-lata magro que passara a rondar a casa, começou a latir desesperado. Helena apagou a lamparina. Pela fresta da janela, viu uma sombra perto do poço. Um homem cavava algo no chão. Ela prendeu o fôlego. O homem usava chapéu e capa escura. Depois de alguns minutos, deixou uma caixa pequena enterrada junto à raiz da figueira e foi embora pela trilha do cafezal. Helena esperou até o amanhecer para sair. Com uma enxada, cavou a terra úmida. Encontrou uma lata enferrujada, amarrada com barbante. Dentro havia dinheiro antigo, uma fotografia e uma carta com o nome de sua tia-avó Jacinta. A foto mostrava uma jovem parecida com Helena, ao lado de um homem de jaleco branco. Atrás da imagem, uma frase escrita à mão: Laboratório São Miguel, 1994. Eles fizeram isso comigo também. Helena sentiu um arrepio subir pela nuca. Sua história não tinha começado com Renato. Era mais antiga. Muito mais antiga. Na carta, tia Jacinta contava que também fora acusada de não poder ter filhos, abandonada pelo marido e expulsa da própria casa. Anos depois, descobriu que o exame tinha sido adulterado para tomar suas terras e entregá-las a outra família. Helena leu com os olhos ardendo. As mesmas palavras, a mesma vergonha, o mesmo método. Mas no fim da carta, havia uma frase que a deixou sem chão. Se um dia isso acontecer com outra mulher da nossa família, procure o Dr. Álvaro antes que seja tarde. Dr. Álvaro era o médico que assinara o laudo de Renato, o mesmo que agora atendia Camila em segredo. Helena guardou tudo numa sacola de pano e decidiu ir à cidade.
Mas antes que alcançasse a estrada, encontrou Renato parado na porteira do sítio Santa Luzia. Ele estava diferente, sem o sorriso debochado, com os olhos vermelhos e a barba por fazer. "Que papel é esse que você anda mostrando?" perguntou, tentando parecer firme. Helena segurou a sacola contra o peito. "O papel que você deveria ter lido antes de me destruir." Renato avançou um passo. "Você está inventando coisa porque não aceita que eu vou ter um filho com outra." Helena olhou para ele e pela primeira vez em 10 anos não sentiu medo. "Vai ter certeza disso quando fizer o exame certo." O rosto dele endureceu. "O que você quer dizer?" Helena não respondeu. Passou por ele, mas Renato segurou seu braço. O cachorro latiu, rosnando. Ela puxou o braço de volta. "Nunca mais encoste em mim." Aquela frase saiu baixa, mas cortou mais que grito. Renato ficou imóvel. Talvez porque nunca tivesse ouvido Helena falar assim. Talvez porque, no fundo, já soubesse que havia algo errado. Mas alguém observava tudo em silêncio. Camila, escondida atrás de um pé de ipê do outro lado da estrada, ouvira cada palavra. Naquela tarde, Helena encontrou Marta numa pensão antiga perto da rodoviária de Cascavel. A mulher parecia assustada, olhando para a porta a cada minuto. "Eu guardei cópias", disse, abrindo a pasta. "Não só do seu caso, de vários. Mulheres pobres, esposas de agricultores, viúvas, gente sem instrução. Alteravam laudos para favorecer marido, sogra, amante, herança." Helena sentiu vontade de vomitar. Quem mandava? Marta hesitou. Dr. Álvaro assinava, mas ele não fazia sozinho. Antes que dissesse o restante, alguém bateu forte na porta do quarto. As duas congelaram. Marta juntou os papéis com pressa. "Pela janela. Agora." Helena pulou para o corredor dos fundos, segurando a pasta. Ouviu vozes masculinas, um barulho de móveis arrastados e o choro abafado de Marta. Ela queria voltar, mas Marta gritou: "Corre, Helena!" E Helena correu pelas vielas molhadas de Cascavel com a verdade contra o peito e a sensação de que sua vida nunca mais seria simples. Quando voltou ao sítio, já era noite fechada. A luz da cozinha estava acesa. Ela tinha certeza de que deixara tudo apagado. Aproximou-se devagar. Sobre a mesa havia uma xícara quebrada, lama no chão e uma frase escrita no verso de uma conta de luz: "Pare agora ou vai perder mais do que perdeu." Helena tremia, mas não rasgou o papel. Guardou junto com os outros. Na manhã seguinte, foi até a delegacia de Santa Aurora do Oeste. O delegado, amigo antigo da família de Renato, mal olhou os documentos. "Isso é briga de casal, dona Helena. Melhor a senhora seguir sua vida." Ela saiu de lá com a garganta fechada. Por um instante, a velha Helena quase voltou, aquela que aceitava a injustiça para não incomodar. Mas então, viu Camila sentada no banco da praça, sozinha, chorando. Helena se aproximou. Camila tentou levantar, mas tropeçou no próprio vestido. "Não chega perto de mim", disse apavorada. Helena parou. "Eu só quero saber a verdade." Camila levou as mãos ao rosto. "Eu não queria que fosse assim." "De quem é esse filho, Camila?" A pergunta ficou suspensa entre as duas como tempestade. Camila soluçou, olhou para a igreja, depois para a rua vazia. "Eu achei que era do Renato." Helena sentiu o chão faltar. "Achou?" Camila fechou os olhos. "Naquela época, eu estava com outra pessoa também. Mas Renato prometeu que cuidaria de mim se eu dissesse que o filho era dele. Ele queria se livrar de você, sem parecer o culpado." Helena ficou muda. A traição ganhou uma camada ainda mais cruel. Não era paixão. Era plano. Era covardia. Era uma encenação feita para destruir uma mulher inocente. Mas Camila ainda não tinha terminado. Só que depois eu vi o laudo verdadeiro. Vi que ele talvez nem pudesse ser pai. Fiquei com medo. Dona Celina disse que se eu abrisse a boca, ela acabava comigo.
Helena sentiu um frio atravessar a espinha. Dona Celina sabia? Camila assentiu, chorando. Foi ela quem pagou o laboratório. Naquela mesma hora, o sino da igreja tocou fora de horário. As duas olharam para trás. Um carro preto parou diante da praça. Dele desceu o Dr. Álvaro, com o rosto sério, acompanhado por um homem de terno cinza que Helena nunca tinha visto. O médico olhou diretamente para ela, como se já soubesse que os documentos estavam em suas mãos. Precisamos conversar, disse. Helena deu um passo para trás. Camila sussurrou. Não confia nele. O homem de terno então abriu a pasta que carregava e mostrou um documento com o brasão do Ministério Público. Dona Helena Duarte? Meu nome é Marcelo Viana. Estou investigando fraudes médicas em toda a região oeste do Paraná. O coração de Helena disparou. Dr. Álvaro não estava ali para ameaçá-la. Estava sendo acompanhado. Marcelo explicou que Marta havia conseguido enviar parte das provas antes de desaparecer da pensão. A investigação já vinha de meses, mas faltava uma vítima disposta a depor. Helena olhou para Camila. A ex-amiga baixou a cabeça. Eu falo também, disse, quase sem voz. Eu conto tudo que Dona Celina mandou fazer. Mas aquele não era o verdadeiro problema, porque enquanto as duas aceitavam depor, Renato recebia em casa uma ligação que o deixaria transtornado. Dona Celina contou que Helena tinha encontrado documentos e que Camila estava abrindo a boca. Renato, desesperado, foi até o quarto onde as roupinhas do bebê estavam guardadas e começou a arrancar tudo das gavetas. Ela vai acabar comigo, repetia. A Helena vai acabar comigo. Dona Celina, porém, não chorava. Apenas fechou a porta e disse: então a gente acaba com ela primeiro. Ao entardecer, Helena voltou ao sítio Santa Luzia, escoltada por Marcelo até a entrada da estrada. Ele orientou que ela não ficasse sozinha, mas ela insistiu em pegar a carta da tia Jacinta e algumas roupas. O sítio estava quieto demais. Nem os grilos cantavam. Ao entrar na cozinha, encontrou o álbum de casamento sobre a mesa. Ele não estava ali antes. Alguém havia colocado uma fita vermelha marcando uma página. Helena abriu. Na foto, ela e Renato sorriam diante da capela. Jovens e cheios de promessas. Atrás da imagem havia uma nova mensagem. Você devia ter aceitado ir embora calada. Então, a porta dos fundos rangeu. Helena virou devagar. Uma sombra apareceu no corredor. O cachorro começou a latir do lado de fora, preso em algum lugar. Helena agarrou a pasta de documentos. Quem está aí? Ninguém respondeu. Só passos lentos. 1, 2, 3. E então uma voz feminina, fria e conhecida, cortou o escuro da casa. Você sempre foi teimosa demais, Helena. Era Dona Celina. Mas quando a velha apareceu na luz fraca da lamparina, não estava sozinha. Atrás dela, segurando uma mala preta e com os olhos cheios de desespero, estava Renato. E dentro daquela mala, Helena viu a ponta de vários envelopes pardos, iguais ao do laboratório. Envelopes com nomes de outras mulheres da região. Dona Celina sorriu, sem nenhuma culpa. Você acha mesmo que foi a primeira? Helena apertou os documentos contra o peito, sentindo que a verdade finalmente tinha rosto. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um barulho veio do lado de fora. Faróis iluminaram as janelas da casa. Pneus esmagaram o cascalho do terreiro. Renato empalideceu. Dona Celina virou para a porta. E Helena, com o coração batendo como tambor, ouviu uma batida forte na madeira. Do outro lado, uma voz masculina anunciou: Polícia, abram agora. Dona Celina deu um passo para trás, mas Renato olhou para Helena com um desespero estranho, quase infantil. Helena, eu não sabia de tudo. Ela encarou o homem que a jogara na lama, o homem que tentou transformá-la em vergonha, e percebeu que ainda havia uma última mentira escondida, porque dentro da mala preta, por baixo dos laudos falsos,
havia uma fotografia antiga de tia Jacinta ao lado de Dr. Álvaro. E no verso da foto estava escrito um nome que Helena jamais esperava encontrar. Celina Alves. A batida na porta fez a casa inteira tremer. Helena ficou parada no meio da cozinha, com a pasta apertada contra o peito, enquanto Dona Celina, pela primeira vez, perdeu a cor do rosto. Renato olhava para a mala preta como se dentro dela estivesse enterrada a própria condenação. Do lado de fora, a voz veio novamente, mais firme. Polícia, abram a porta agora. Mas aquele não era o verdadeiro problema, porque antes que alguém se movesse, Dona Celina avançou sobre Helena com uma rapidez que não combinava com sua idade. Você não vai destruir minha família, rosnou, tentando arrancar os papéis das mãos dela. Helena recuou, tropeçou numa cadeira e quase caiu. Renato ficou imóvel por um segundo, dividido entre a mãe e a mulher que ele havia humilhado diante de todos. E foi naquele momento que tudo piorou, porque a mala preta caiu no chão e se abriu, espalhando dezenas de envelopes pardos pela cozinha. Nomes de mulheres simples apareceram sob a luz tremida da lamparina. Mulheres da zona rural de Santa Aurora do Oeste, de vilas vizinhas, de sítios distantes. Mulheres que, como Helena, tinham sido chamadas de incapazes, culpadas e descartáveis. O segredo era muito maior do que ela imaginava. A porta foi arrombada. 2 policiais entraram com Marcelo Viana, o homem do Ministério Público, logo atrás. Dona Celina tentou se recompor, ajeitando o vestido como se ainda pudesse mandar naquela casa. Isso é invasão. Essa propriedade não é de vocês. Marcelo olhou para a mala aberta, para os documentos no chão e depois para Helena. Dona Helena, a senhora está bem? Ela tentou responder, mas a voz saiu quebrada. Estou, mas tem mais provas aqui. Renato então caiu sentado na cadeira, levando as mãos ao rosto. Eu não sabia de tudo. Juro que não sabia. Helena olhou para ele sem pena. Durante anos, ele não quis saber da dor dela. Agora que a verdade batia à porta, queria parecer vítima. Mas alguém observava tudo em silêncio. Camila estava do lado de fora, atrás dos policiais, com os olhos vermelhos e as mãos sobre a barriga. Ela tinha contado o suficiente para a operação chegar até ali. Dona Celina viu a jovem e cuspiu as palavras como veneno. Traíra. Eu te dei casa, nome e proteção. Camila chorou, mas não abaixou a cabeça. A senhora me deu medo. Só isso. Marcelo pediu que recolhessem todos os envelopes. Dentro deles, havia laudos adulterados, recibos de pagamento, bilhetes com datas de consultas e nomes de funcionários do laboratório. Entre os papéis, Helena encontrou a fotografia antiga de tia Jacinta. No verso, aquele nome continuava queimando seus olhos. Celina Alves. Por que o nome da senhora está aqui? Perguntou Helena, erguendo a foto. Dona Celina apertou os lábios. Por um instante, o silêncio pesou mais que qualquer confissão. Então, Renato levantou a cabeça, assustado. Mãe, o que é isso? A velha encarou o filho com frieza. Coisas do passado. Mas Helena deu um passo à frente. Não. O passado foi enterrado debaixo da figueira. Agora ele voltou. Marcelo pegou a foto com cuidado. Essa imagem liga Dona Celina ao primeiro caso conhecido da fraude, o de Jacinta Duarte. Dona Celina soltou uma risada seca. Jacinta era uma louca. Helena sentiu o sangue ferver. Louca foi a mulher que perdeu tudo por causa de uma mentira. A velha, então, finalmente perdeu a máscara. Ela ia estragar a vida do meu irmão. Ia tomar terras que seriam da minha família. Fiz o que precisava ser feito. Renato se levantou devagar, como se cada palavra da mãe abrisse um buraco sob seus pés. A senhora fez isso com a tia dela e depois fez com a Helena? Dona Celina não negou, apenas olhou para ele com desprezo.
Eu tentei te dar um herdeiro. Tentei limpar sua vida daquela mulher murcha. Helena respirou fundo. A ofensa já não entrava nela como antes. Parecia bater numa parede nova, erguida com dor, coragem e verdade. Marcelo deu ordem de prisão. Dona Celina gritou, xingou, chamou todos de ingratos, mas foi levada para fora diante dos faróis das viaturas. A notícia correu pela região antes mesmo do amanhecer. Na vila, as mesmas pessoas que cochicharam contra Helena agora se amontoavam nas janelas, querendo saber quantas mulheres tinham sido enganadas. Mas a verdade não veio como festa. Veio como ferida aberta. Nos dias seguintes, Helena depôs. Camila depôs. Marta, encontrada escondida na casa de uma prima em Cascavel, depôs também. Funcionários do laboratório começaram a confessar. Dr. Álvaro, pressionado, admitiu que assinava documentos sem revisar e que recebia dinheiro para facilitar trocas. O escândalo chegou aos jornais da região oeste do Paraná. Pela primeira vez, os nomes daquelas mulheres não foram tratados como vergonha. Foram tratados como prova. Mas ainda faltava a parte mais difícil, enfrentar Renato. Ele apareceu no sítio Santa Luzia numa tarde cinzenta, semanas depois, sem a arrogância de antes. A barba estava crescida, a camisa amarrotada, os olhos fundos. Parou do lado de fora da porteira, como quem não tinha mais direito de entrar. Helena estava colhendo mandioca no quintal, com as mãos sujas de terra. Ao vê-lo, sentiu uma dor antiga se mexer, mas não correu, não tremeu, não se escondeu. Eu vim pedir perdão, disse ele. A voz parecia menor. Helena limpou as mãos no avental. Perdão pelo quê, Renato? Pela traição? Pela mentira? Pela humilhação? Por me jogar na rua na chuva? Ou por acreditar na primeira coisa que fazia de mim a culpada e de você o homem injustiçado? Ele engoliu seco. Por tudo. Ela o encarou por muito tempo. O vento balançava as folhas da figueira atrás da casa. Você não quis um casamento. Quis uma mulher para carregar suas frustrações. Quando disseram que o problema era meu, você me destruiu. Quando descobriu que era seu, quis se esconder atrás da sua mãe. Renato chorou. Eu perdi tudo. Helena assentiu devagar. Não, você perdeu o que nunca soube cuidar. Ele tirou do bolso uma aliança antiga. A mesma que ela deixara na cozinha quando foi expulsa. Eu pensei que talvez... Helena não deixou terminar. Não existe talvez. Renato abaixou a cabeça. E a criança? Helena olhou para a estrada. Camila havia ido embora para morar com uma tia em Toledo, aguardando o exame correto e tentando reconstruir a própria vida longe da vergonha que também a aprisionou. A criança não tem culpa dos pecados de vocês, respondeu Helena. Mas também não será usada para salvar mentira de ninguém. Renato ficou ali, esperando uma palavra que o aliviasse. Não recebeu. Helena voltou ao quintal, deixando-o do lado de fora da porteira. E quando ele finalmente foi embora, ela não chorou. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Helena dormiu sem a lamparina acesa. Meses se passaram. O sítio Santa Luzia, antes abandonado, começou a florescer. Helena plantou hortaliças, criou galinhas, reformou o telhado com a ajuda de seu agenor e vendeu doces, queijos e pães na feira da cidade. As mulheres que tiveram seus laudos adulterados começaram a procurá-la. Vinham de estrada de chão, de ônibus, de carona em caminhonetes velhas. Algumas choravam antes mesmo de sentar. Outras traziam exames dobrados, alianças guardadas, histórias engasgadas há 20 anos. Helena escutava todas. Não prometia milagres. Prometia apenas que nenhuma delas sairia dali se sentindo culpada por uma mentira inventada por outros. O que ela descobriu depois mudou tudo. Porque, entre os documentos de tia Jacinta, havia uma escritura antiga. O sítio Santa Luzia não era pequeno como todos pensavam. Parte das terras havia sido tomada de Jacinta
por meio de uma venda forçada, feita depois da fraude do exame. Com a investigação, a justiça reconheceu a irregularidade. Helena recuperou uma área grande de terra, incluindo um velho galpão perto do rio. Ali, ela criou a Casa Jacinta, um lugar simples para acolher mulheres abandonadas, humilhadas ou enganadas por maridos, famílias e falsas verdades. Não era uma mansão. Era uma casa de portas abertas, fogão sempre aceso e varanda cheia de cadeiras. E pouco a pouco, aquele sítio isolado virou símbolo de recomeço na região. Dona Celina foi julgada junto com parte da quadrilha do laboratório. Envelheceu rápido atrás das grades, sem a postura de rainha que tinha na vila. Dr. Álvaro perdeu o direito de exercer a medicina. Renato vendeu a antiga casa para pagar dívidas e foi trabalhar como ajudante numa oficina em Cascavel. Ninguém mais o chamava de homem honrado. Quando passava por Santa Aurora do Oeste, muitos lembravam da noite em que jogou Helena na lama, sem saber que estava jogando fora a única pessoa que ainda teria coragem de salvá-lo de si mesmo. Camila teve a criança, uma menina. O exame confirmou que Renato não era o pai. O verdadeiro pai assumiu a menina depois de muita pressão. E Camila, marcada pela própria escolha, nunca mais procurou Helena para pedir amizade de volta. Mandou apenas uma carta curta, meses depois. Eu não mereço seu perdão, mas espero que sua vida seja maior que a dor que eu ajudei a causar. Helena leu, dobrou e guardou na gaveta. Não respondeu. Algumas feridas não precisam virar ódio, mas também não precisam virar ponte. 1 ano depois, no mesmo mês em que fora expulsa, Helena organizou uma pequena festa na Casa Jacinta. Havia café passado na hora, bolo de milho, crianças correndo pelo terreiro e mulheres rindo sem medo de serem julgadas. Seu Agenor tocava sanfona na varanda. Marta, agora trabalhando legalmente como auxiliar administrativa, ajudava a organizar os documentos das vítimas. O delegado que ignorou Helena havia sido transferido depois de investigação interna. E Marcelo Viana voltou ao sítio naquele dia, não como autoridade, mas como convidado. Ele encontrou Helena perto da figueira, olhando para a estrada. "A senhora venceu", disse ele. Helena sorriu de leve. "Não, eu sobrevivi. Vencer é outra coisa." Marcelo ficou em silêncio. Ela continuou. "Vencer é quando nenhuma mulher daqui precisar provar que merece respeito." Naquela tarde, uma menina pequena se aproximou correndo com uma flor amarela na mão. Era filha de uma das mulheres acolhidas. "Dona Helena, essa flor é para a senhora." Helena se ajoelhou e recebeu a flor com os olhos marejados. Durante anos, disseram que ela só teria valor se gerasse um filho. Agora, olhando aquela criança, aquelas mulheres, aquela casa cheia de vida, entendeu algo que ninguém poderia arrancar dela. Maternidade podia ser sangue, mas também podia ser cuidado, abrigo, coragem e presença. Ela não era seca. Nunca foi. Seco era o coração de quem tentou defini-la pela dor. Ao entardecer, quando todos foram embora, Helena entrou na antiga casa e abriu a caixa de tia Jacinta uma última vez. Dentro, além das cartas, havia um lenço bordado com as iniciais JD e uma frase escrita em papel amarelado. "Um dia, uma mulher da nossa família vai quebrar esse ciclo." Helena levou o papel ao peito. Lá fora, o vento balançou a figueira como se a velha Jacinta finalmente descansasse. Então, Helena saiu para a varanda. Olhou o céu alaranjado sobre a zona rural de Santa Aurora do Oeste e respirou fundo. A estrada que antes a recebeu, expulsa, molhada e quebrada, agora parecia apontar para um futuro inteiro. E quando a noite caiu sobre o sítio Santa Luzia, não houve passos escondidos, ameaças ou portas batendo. Houve apenas o som dos grilos, o cheiro de terra molhada e uma mulher em paz, sentada diante da casa que virou refúgio,
sabendo que sua história não terminou quando um homem disse que ela não servia para nada. Foi exatamente ali que ela começou. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a